Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD contínua, divulgada em julho deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a parcela da população com mais de 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% em 2022. Além disso, a pesquisa mostra que os idosos estão mais concentrados nas regiões Sudeste, 16,6%, e Sul, 16,2%. Olá, sejam bem-vindos ao início de uma série sobre medicamentos mais perigosos para os idosos e o papel do farmacêutico clínico no cuidado com esse público. Meu nome é Clésio Abreu, sou farmacêutico clínico, professor de farmacologia de diversas faculdades aqui no estado de Goiás. Nesse primeiro momento, vamos entender por que os idosos são mais vulneráveis a medicamentos e entender o cuidado que os profissionais de saúde têm que ter com esses medicamentos mais perigosos. Por isso, vou trazer uma lista desses medicamentos. Então, e como também os profissionais de saúde, inclusive os farmacêuticos, podem ajudar nesse processo. Mas o que os dados da PNAD representam para a área da saúde? O envelhecimento dos brasileiros simboliza um verdadeiro desafio para a saúde pública. E aí nós temos que ter bastante atenção com relação a isso, pois acentua diversas fragilidades sociais. Além disso, com o aumento da população idosa, também cresce o uso de medicamentos necessários para combater as comorbidades que surgem com a idade avançada. Por essa razão, os farmacêuticos, profissionais de saúde, são indispensáveis na atenção a esses idosos, especialmente no cuidado e manejo dos medicamentos potencialmente perigosos para esta população. Por isso, vamos abordar todo esse contexto e começando pelos critérios de BIA. Você sabe o que é os critérios de BIA? Então, vou te mostrar agora. Mas antes, vamos entender a base científica para o conteúdo abordado nessa série. Quero explicar um pouco dos critérios de BIA. O geriatra norte-americano Max Beer foi idealizador desse projeto, desses critérios, se valendo da opinião consensual de diversos especialistas das áreas de geriatria, olha que interessante, e da farmacologia clínica. Beer foi diagnosticado com diabetes ainda quando criança, na infância, e teve suas pernas amputadas e mesmo assim dedicou aí sua vida e publicou em 1921 uma lista de medicamentos inapropriados para idosos. Os critérios de Beer são um conjunto de diretrizes desenvolvida pela Sociedade Americana de Geriatria que ajuda a identificar medicamentos potencialmente inapropriados para os idosos. Esses critérios são amplamente utilizados pelos profissionais de saúde para prevenir eventos adversos e melhorar a segurança dos idosos em relação ao uso dos medicamentos. E aí a gente tem que entender quais os medicamentos são inapropriados para os idosos. A apresentação dos principais grupos de medicamentos inapropriados, vamos destacar alguns grupos de medicamentos que podem ser inapropriados para os idosos, isso de acordo com esses critérios. Exemplo de medicamentos antidepressivos tricíclicos são um deles, benzodiazepínicos, antihistamínicos de primeira geração, entre outros. Agora vamos ver a farmacocinética no idoso. Muito importante esse processo para o tratamento que vamos dar, para o acompanhamento que vamos dar ao nosso paciente idoso, é entender os fatores farmacocinéticos, a parte fisiológica desse processo e também a parte química do medicamento. Mas isso você tem que estudar e tem que ter ciência desse conhecimento. Então, conhecer a farmacocinética é de extrema importância para o tratamento e o acompanhamento do idoso. Então, se você não tem essa habilidade, esse conhecimento, é importante que você procure. Aqui mesmo no canal tem muito assunto sobre farmacocinética e também o curso completo de farmacocinética que está disponível aqui no link do nosso canal. Como aprender farmacologia, como aprender tudo. Então vamos lá, farmacocinética do idoso. Só que eu quero te mostrar de uma forma bem importante, bem detalhada, que você nunca mais vai esquecer. À medida que envelhecemos, nosso corpo se torna menos eficiente no processamento de medicamentos. Outro dado importante que você precisa saber, que idosos são internados 5 vezes mais frequentemente do que as pessoas com menos de 65 anos devido a efeitos nocivos dos medicamentos. Se você não sabia, agora você sabe que a referência está logo aí nessa parte de baixo aí do Instituto de Saúde de Canadá. Mas vamos lá, com relação a esse processamento dos fármacos no nosso organismo. Isso para entender toda a parte fisiológica do idoso. Então, como os medicamentos são processados no nosso corpo? Os medicamentos são absorvidos pelo corpo, precisam ser absorvidos para adentrar o sistema, precisa estar biodisponível. Então, para isso,
após a absorção, que é a distribuição. E aí, esse fármaco é distribuído por todo o corpo. Aqui eu quero trazer uma observação importante. Esse fármaco, e a indústria já calcula todo esse processo, ele é absorvido e ele é distribuído, ligado a proteínas plasmáticas. Então, a fase em que o fármaco está ligado, ele não tem ação nenhuma, mas também ele não é metabolizado, também não é excretado. O fármaco livre é aquele que faz o efeito. Se você não sabia, é importante que você se atente a isso. Então, o idoso, por questão da diminuição da função hepática, ele tem menos dessas proteínas e aí ele está mais sujeito a um aumento desse fármaco livre e aí um aumento da ação desse fármaco que pode ser de maneira exagerada e causando dano a esse paciente. Então é muito importante se atentar aos fármacos que têm alto poder de ligação à proteína, ou seja, as proteínas plasmáticas que nós chamamos as albuminas, tudo bem? Então, depois desse processo, o fármaco precisa ser eliminado, então metabolizado, biotransformado no fígado e no rins. Isso é importante porque o fármaco ele entra para atravessar mucosas, para atravessar membranas fosfolipídicas. Esse fármaco precisa ter uma característica fosfolipídica, que é a afinidade por gordura. E aí, para ser excretado, e nós conhecemos a excreção via renal, pela urina, o fármaco precisa ser convertido, olha que interessante, metabolizado de uma forma lipo para uma forma hidrofílica e aí consequentemente ser excretado, ou seja, eliminado do corpo, que é a próxima fase, que é a excreção através da urina. Então, isso tudo tem importância com relação ao idoso por conta da diminuição de funções. E aí nós temos também outras ações que eu posso aqui estar mostrando para vocês, que é conhecer essa parte fisiológica e entender o que está diminuído, o que possa estar alterado quando o idoso tem uma determinada idade. No entanto, com a idade, nos tornamos mais sensíveis aos efeitos dos medicamentos, o nosso corpo não processa medicamento tão eficientemente, estamos mais propensos a experimentar efeitos adversos da droga e das interações com outros medicamentos prescritos. Então agora nós vamos ver o passo a passo e aqui eu quero que você se atente, porque é uma parte muito importante dessa farmacocinética, desse processo de conhecimento para lidar ali e ter atenção e ter acompanhamento e ter uma atenção muito mais eficaz para esse paciente idoso. Então vamos lá, o que acontece nas áreas importantes do nosso corpo quando nós envelhecemos? Olha que interessante, no cérebro, o cérebro se torna mais sensível à droga e a efeitos adversos. Os efeitos dos medicamentos no cérebro também podem durar mais tempo. Nós vamos ver nos 5 medicamentos mais perigosos, nós vamos ver os benzodiazepínicos, os psicotrópicos, os hipnóticos sedativos e os medicamentos anticolinesterásicos. Muito importante porque esses medicamentos que nós chamamos de psicotrópicos têm a tendência de causar mais efeitos em pacientes idosos e aí propiciando aí quedas e outros processos. Então, com relação ao músculo e gordura, alguns medicamentos permanecem mais tempo em nosso corpo porque temos menos músculos e mais um corpo gorduroso e mais um tecido adiposo aumentado com relação à água e também à musculatura. A gente consegue perceber isso no idoso. Com relação ao fígado, uma parte importantíssima, o fígado torna-se menos eficiente em eliminação de alguns medicamentos. Isso pode levar a interações quando o idoso toma vários medicamentos. Nós sabemos que o fígado é importantíssimo para o metabolismo, converter um fármaco de uma forma para outra, para ser eliminado através tanto do fígado como também do rim. E aí nós temos os rins, removem os medicamentos do corpo com menos eficiência, fazendo com que eles se acumulem. E isso, de maneira natural, a perda dessa função vai gerando todo esse processo na excreção de fármacos. Agora a água corporal, nosso corpo contém menos água, por isso que a gente tem uma certa estrutura que parece que a gente está como se fosse ali uma ameixa, né, murchando, mas o corpo contém menos água no idoso, o idoso fica com menos água e consequentemente com mais tecido adiposo, mais gordura. Então os medicamentos podem tornar-se mais concentrados, aumentando assim os seus efeitos. Isso é muito importante: cérebro, músculo, fígado, rins e água corporal e o excesso de gordura, para que você nunca mais esqueça como que é importante entender a farmacocinética do paciente idoso. E se você está gostando de todas as informações, todo o conhecimento que está sendo dispensado aqui nessa aula e também toda essa dinâmica, todo esse dashboard maravilhoso que facilita o seu aprendizado,
Se você está gostando, então já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber notificações de mais aulas e principalmente da sequência dessa série de medicamentos inapropriados para idosos, em que nós vamos estar vendo também nas próximas aulas as ferramentas importantes através aqui do papel do farmacêutico no acompanhamento do paciente idoso. Então, é a clínica verdadeira aqui para que você possa entender de fato. Então, já se inscreve, já ativa o sininho e dá o seu like. Até se você gostou até agora, já deixa o like aí, é muito importante isso para que eu possa estar aí trazendo mais aulas para você. Vamos lá, vamos continuar agora com os 5 medicamentos mais perigosos para os idosos. Acompanhe comigo.